Olá! A política macroeconômica do governo Bolsonaro tem freado o desenvolvimento social e industrial do país. Na entrevista central, o economista Nelson Marconi fala sobre as contradições entre o modelo neoliberal de governar e a necessidade de investimentos públicos para enfrentar a crise brasileira. E nossa reportagem mostra como as doações de pessoas físicas para campanhas eleitorais continuam criando condições desiguais nas disputas. Eu sou Pamela Oliveira e estou de volta para apresentar a Central do Brasil. Central do Brasil. A agricultura familiar é responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa no Brasil, segundo o Censo Agropecuário. Apesar disso, os camponeses vêm sofrendo ataques do governo Bolsonaro, o que impacta diretamente na capacidade de abastecimento das cidades. Rafaela Alves, do Movimento de Pequenos Agricultores, fala sobre a jornada de lutas da Semana Nacional da Alimentação. Embarque imediato. Nós do Movimento dos Pequenos Agricultores seguimos fazendo a luta por soberania alimentar e contra a fome. E é exatamente por conta desse nosso compromisso histórico que nós seguimos nesse momento no Brasil, organizando a Jornada Nacional de Luta contra a Fome por Soberania Alimentar, caminhando rumo ao dia 16 de outubro, que é considerado o Dia Mundial da Alimentação. Por isso, nós estamos organizando uma jornada que tem 3 dimensões. A primeira dimensão, que é um conjunto de ações, de atividades acontecendo nos estados, em vários cantos do Brasil, com momentos de doação de alimento, pela campanha Mutirão contra a Fome, com feiras livres, com debates diversos, envolvendo os sujeitos do campo e da cidade. Nós também estamos buscando construir as ações com outras diversas organizações e articulações que também fazem parte da nossa construção. A exemplo da Via Campesina, da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, do Campo Unitário. Então, estamos organizando, reconhecendo que existe um conjunto de ações acontecendo, no Brasil nesse momento, nessa semana, nessa jornada de luta, puxado por diversas organizações. E também nós temos um ato que, nesse campo amplo de articulação, está sendo construído para o dia 16, onde terá o lançamento do Manifesto contra a Fome. 15 de outubro é o Dia das Professoras e dos Professores. A data se refere à publicação do Estatuto recomendado pela Organização Internacional do Trabalho, que procura garantir condições dignas para a profissão de docente. No Brasil, os cortes de investimentos para a educação afetam de forma direta o dia a dia dessa categoria, que está ainda mais sobrecarregada com a pandemia. Quem nos conta é Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Alvos de injustiças e desvalorização, os professores estão no limite da sobrecarga de trabalho durante a pandemia. O período de isolamento social vem trazendo uma série de desafios, cujos efeitos afetam o emocional destes homens e mulheres. Eles estão desanimados, sobrecarregados e pressionados para conseguir manter o ritmo de aula similar ao período presencial. Tudo isso sem recursos, muito menos apoio didático. Responsável por quase 500 alunos, Raul Castro, professor da Rede Municipal de Fortaleza, explica como esta mudança afeta o emocional de quem dá aulas no formato online. Isso tudo mexe muito com você. Mexe com a sua autoestima, mexe com... Você para de acreditar que você é capaz de ensinar, sabe? Porque do que adianta você ter um domínio do conteúdo e você não conseguir utilizar as ferramentas de transmissão desse conteúdo que estão impostas a você agora, A demanda é imensa. Os professores precisam redobrar a criatividade para pensar aulas no formato remoto, estimular os alunos dispersos, vencer as limitações diante da tecnologia e manter o equilíbrio frente ao medo do coronavírus. O peso fica ainda maior sobre as professoras, que além da responsabilidade com os alunos, acumulam o trabalho doméstico, como nos conta Ellen de Lima, professora da Rede Estadual do Paraná.
estar em casa, né, que é esse local historicamente construído como um local da presença das mulheres, né, do cuidado das mulheres e da gestão, né, é ainda mais difícil, né, porque aí você se depara o tempo inteiro, né, você anda pela casa, né, que é também o teu ambiente de trabalho, e aí você vê uma roupa suja, você vê a louça, você vê alguma coisa que você precisa fazer, e isso acaba também sobrecarregando, né? E tem criança na área. A indicação cultural de hoje vem direto da ciranda Saci Pererê, da Escola Nacional Florestan Fernandes. Parada Cultural. Meu nome é Arthur Duarte. Eu sou Josué e nós fizemos o filme Um Fantasma Ronda o Acampamento, um livro da expressão popular escrito pela Maria José Silveira. Conta uma história de um acampamento assombrado por um fantasma. As crianças foram resolver esse caso. Se você não viu, veja lá nas redes do MST. Até sexta-feira, a gente vê lá. Tchau! Tchau! Se já não são mais as empresas que financiam as campanhas eleitorais, como os mais ricos ainda conseguem influenciar o cenário político no período das eleições? Bilionários que enriqueceram durante a pandemia têm aumentado as cifras das doações aos candidatos vinculados aos seus interesses. Camila Piacese mostra quais são as complicações desses financiamentos. Nacional. A proibição de que empresas financiem as campanhas eleitorais não eliminou a influência do poder econômico nas disputas. Sem bancos e empreiteiras financiando, fundadores e dirigentes de empresa de porte ganham espaço e estão na lista dos principais responsáveis por direcionar dinheiro aos candidatos a prefeito e vereador do país. Já são 60 milhões de reais de doações de pessoas físicas. E no topo do ranking, com mais de R$1 milhão, está Eugênio Matar, diretor-presidente da Localiza Veículos. A empresa aumentou a sua fortuna durante a pandemia, alugando carros para desempregados trabalharem como motorista de aplicativo. Ele é irmão de Salim Matar, ex-secretário de desestatização do governo Bolsonaro. Para a socióloga e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Políticas, Eleições e Mídias, Paula Vieira, o mecanismo é simples: troca de interesse. Há interesse dos empresários em fazer esse financiamento para que esses processos de negociação, inclusive de afrouxamento das regras trabalhistas, nessa negociação, existam representantes que possam pautar, que possam viabilizar essas possíveis vantagens do empresariado. O mecanismo utilizado nessas eleições é ruim para a democracia porque aumenta a chance daquele candidato com grandes financiamentos a chegar aos mais possíveis eleitores. São condições desiguais de competição. Para o cientista político Sérgio Ferraz, os valores doados deveriam ser de até um salário mínimo. Porque isso criaria um incentivo para os partidos irem à sociedade, procurarem doadores, e, ao mesmo tempo, esses doadores seriam em grande número. Você teria um financiamento saudável, partido se mobilizando para ir atrás de dinheiro na sociedade, o partido não fica acomodado. A pandemia não escancarou apenas as desigualdades entre mais ricos e mais pobres. As contradições da macroeconomia do ministro Paulo Guedes também ficaram evidentes. Enquanto desidrata o Estado, mantendo a lei de teto de gastos, o país enfrenta os efeitos prolongados da crise sem investimentos públicos. Quem fala mais sobre isso é o economista Nelson Marconi, professor da Fundação Getúlio Vargas. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central. Hoje nossa entrevista é com o economista Nelson Marconi. Ele é professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e é pesquisador visitante da Harvard Kennedy School, nos Estados Unidos. Professor, agradecemos sua presença. Estamos em meio a uma crise econômica profunda, com os mais baixos níveis de investimento nos últimos 50 anos e na pandemia do coronavírus. E eu pergunto ao senhor, professor, diante das mais recentes
ações do governo na macroeconomia. O que podemos esperar para os próximos semestres? A única forma da gente conseguir retomar de forma consistente a economia nesse momento é através da elevação do investimento público, né? E esse governo não acredita nisso. Então, provavelmente, o que vai acontecer é que nós vamos continuar patinando. Então, o que acontece? Eles continuam acreditando que o problema é a falta de reformas, que a gente teria que aprofundar mais ainda as reformas e diminuir mais ainda o tamanho do Estado. Quanto mais eles insistirem nessa estratégia, mais a gente vai para o buraco. Tá certo? Para uma situação pior a gente vai do ponto de vista da economia e vai ser difícil eles justificarem que é por causa de ações no passado, tal, etc., porque já faz muito tempo. Eles vão continuar dizendo, olha, falta reforma, e a gente vai continuar crescendo pouco. Uma hora, isso vai ter um reflexo político, é lógico, né? Político que eu digo, eleitoral. Certo? Porque o país vai continuar sem crescer e isso vai ter um impacto. E a gente espera que nesse momento, né, o povo perceba, né, que não está sendo criado empregos, que é o mais importante nesse momento, né, tá certo? Que seja recuperado o mercado de trabalho e que você precisa ter uma outra alternativa de política econômica. O senhor falou de arrumar recursos para fazer investimento e a proposta de criação do Renda Cidadã para o governo, do governo Bolsonaro, nesse quadro de pandemia, nesse quadro de recessão, ela abre essa contradição com a manutenção do teto dos gastos. Como garantir recursos necessários para manter algum nível de investimento social com o teto dos gastos? Olha, com o teto dos gastos, na situação atual, é impossível porque você já estava muito limitado, né? É uma regra que te coloca uma camisa de força muito grande, né? Os gastos corrigidos só pela inflação. Isso a gente já sabia há anos que ia acontecer, mas a gente não sabia que teria pandemia, o que piora mais ainda a situação daqui para frente. Né? Quer dizer, lógico que você tem um orçamento emergencial para a pandemia e tal, mas de qualquer forma isso tem um impacto, né? Tá certo? Depois que passar a pandemia, o governo vai ter uma situação fiscal que com o teto vai ser difícil ele administrar. Então, na verdade, ele precisa ter algum controle dos gastos, eu concordo, mas não esse teto que está aí. Você precisa efetuar investimento, vai precisar aumentar um pouco a receita em cima dos mais ricos. O próprio FMI está sugerindo isso, né? Não é só a gente que está sugerindo, mas o FMI mesmo está falando nisso, em aumentar a receita, a tributação sobre os mais ricos para poder financiar os gastos da pandemia. E o senhor também defende uma política de industrialização, de recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento pela industrialização. E hoje a gente tem um nível de competição tecnológica incrível no mundo todo. Como o Brasil pode retornar à industrialização e como ele pode dar esse salto de qualidade? Primeiro é importante ele retomar a industrialização, a gente pensar hoje na indústria como um setor que está ligado aos serviços, que a gente chama de serviços de maior tecnologia também, isso hoje é uma coisa só, né? Então a gente tem que pensar na indústria dessa forma, primeiro. Segundo, é importante porque ela cria bons empregos, com uma quantidade razoável, paga salários de acordo com a média da economia, quer dizer, aumenta, quer dizer, você consegue com isso aumentar mais a renda das pessoas, melhorar a distribuição da renda, né? Aumentar a chamada classe média, por isso é muito importante a indústria. Você precisa fazer política industrial. Você precisa dizer quais são os setores que são mais importantes para você e fazer políticas de incentivo à ciência e tecnologia, fazer políticas de incentivos fiscais em alguns casos, né? Tá certo? Promover políticas de apoio à exportação, políticas de crédito, financiamento, tudo isso para os setores que você sabe que são mais importantes, que a gente tem condições de competir no exterior. Foi derrubada a censura a 11 reportagens sobre os negócios do Banco BTG Pactual, assinadas pelos jornalistas Luiz Nassif e Patrícia Fireman e publicadas pelo portal GGN. A decisão do desembargador Fernando Foch devolveu ao GGN o direito de republicar todo o conteúdo que teve de ser retirado do ar em agosto deste ano. O caso é exemplo de vitória da liberdade de imprensa, do acesso à informação e da democracia. Eu fico por aqui, mas você já sabe. Se perdeu algum conteúdo da Central do Brasil, acesse o QR Code que aparece aí na sua tela. E aproveite para enviar as suas dicas culturais e sugestões pelo WhatsApp. Anota aí, DDD 11 93081 3336. Até amanhã!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.